Graças a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite para os de cima. Não estava tão forte assim, não. Eu acho que isso é um desafio, gente. Estão desafiando. Vamos ver de novo? Boa noite para os de cima. Mostraram para o que vieram. Agora é aqui embaixo, gente. Nós vamos perder? Vamos ver? Boa noite para os de baixo. Sentiu a pressão? Sentiu? Não? Vamos ver de novo então, quero ver. Boa noite para os de cima. Eu senti lá, mas rapa a goela aí. Cacá, rapa a goela aí. Me ajude, gente, que eu já estou quase sem voz. E tem que pregar ainda. Deus vai dar graça. Vamos lá? Boa noite para os de baixo. Boa noite, que costeira. Agora vocês falaram devagarzinho agora, né? Quando é para vocês, vocês fazem tudo. Vamos de novo. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, no meio de um feriado. Dá uma olhada do teu lado aí, olha aí. Fala para quem está do teu lado, diga, você, faz um legalzinho assim, você, no meio de um feriado nacional, com a virada do tempo que deu agora de tarde. E tem uns aí que o time tomou 4 coquinhos agora de tarde ainda. E o cara... E com tudo isso falando contra, o cara está na igreja para adorar a Deus. Esse é fera mesmo, esse é de Deus. Parabéns para você. Quero dizer para você que você é um vencedor. Só estarmos na casa do Senhor, irmão. Foi uma batalha estar aqui hoje ou não foi? Quero ver. Para quem foi? Só eu? Para mim não foi fácil não, irmão. No meio de um feriado, o corpo quer relaxar, o corpo quer parar. A goela aqui, né, reclamando, o dia inteiro eu tentando, quando de manhã eu gastei o que tinha um pouquinho, cheguei em casa quase sem voz já. E nós tivemos culto de manhã, e aí de tarde eu tentando segurar, minha sogra estava lá, meu cunhado, minha cunhada, eu nem, tentando até não conversar com eles, até a oração do almoço mandei a Elisandro fazer, para economizar a voz, mas nós vamos chegar até no fim, em nome de Jesus, amém? A hora que eu não conseguir falar mais, eu faço um gesto aqui. Vocês se virem para entender. Tá bom? Peça, como é que é? Peça a unção do Espírito Santo para Ele revelar aquilo que Deus vai falar nessa noite. Amém? Já falou de manhã, foi benção demais. E agora à noite eu tenho certeza que não será diferente. Amém? Eu falei de manhã que nós estamos com alguns problemas, irmãos. Hoje não. Por conta do feriado, muita gente ou foi viajar ou ficou em casa descansando. Então hoje a igreja, à noite, estamos mais tranquilos. Mas nós estamos tendo aí, enquanto aqui, alguns probleminha. Mas é problema bom. É aqueles problemas que toda a igreja quer. Todo pastor quer. Né? Os problemas de falta de espaço. Nós temos agora, irmão, para você saber, fica em pé aí, fica firme comigo. Fique firme comigo. Você saber, nós temos uma agenda agora na igreja. Nunca precisamos de agenda, agora tem que ter agenda. Agora, se quer fazer um evento na igreja, você tem que procurar e agendar. Tem que ver se tem data. Se não tiver, e se não correr rápido, quando você vai lá, já está ocupado, alguém já está fazendo alguma coisa. Né? Não tem que, às vezes, dar uns fight aí por causa de agenda aí. Os irmãos aí, eles descem da cruz, né, porque ele quer fazer o evento, outro também quer, mas é o meu dia, mas eu também quero, mas teve que organizar, é um dos probleminhas que a gente tem que resolver, né? Outro probleminha nosso que a gente tem que resolver é lá o estacionamento, que a gente não tem estacionamento, então tem que vir achar um lugar para botar o carro. Esse dia eu estava chegando, nem o pastor eles não respeitam aqui, irmão. Se o pastor chegar atrasado, problema do pastor, não tem problema, bota o carro onde der.
Um dia eu estava chegando aqui, olhei e disse, olha lá tem uma vaguinha para fazer a volta. Quando eu fui fazer a volta, um chegou na minha frente e encostou no meu lugar. Eu disse, quem será esse amado? Quem será abençoado? Né? Mas eu fiquei lá mais para baixo. Tem gente que já nem vem na frente da igreja, já coloca o carro lá em cima já. Só não vou nem tentar, nem perder tempo, já vou colocar lá em cima lá. Mas, graças a Deus, graças a Deus. Esse dia eu estava do outro lado da rua ali, conversando com um rapaz aqui da igreja, e daí nós olhávamos para a igreja ali, e eu falei com ele assim, rapaz, quando nós começamos a fazer essa igreja, eu lembro quando a gente quebrou a outra pequenininha, que ficava aqui dentro, né, quebramos ela aqui, fizemos aqui por fora, e eu olhei e disse, meu, que igrejão, agora estamos tranquilos, né, porque nós vivíamos com problema de espaço. Aí nós tivemos, semana passada, a volta do encontro com Deus. Aí eu dei uma olhadinha, gente aqui, gente lá em cima, lá na janela, assistindo o culto pela janela. E eu disse, meu Deus, parecia tão grande, já comecei a ficar perturbado já. Meu Deus, vai faltar espaço, está faltando espaço já. E o povo está vindo e está chegando, e almas estão conhecendo Jesus, e Deus está trabalhando. E é os problemas que a gente, né, que todo pastor sonha em ter, os problemas do crescimento, sinais de crescimento. Nós estamos crescendo, irmão. Deus está trazendo o crescimento. E com o crescimento tem alguns desafios. E eu quero dizer para você, estou falando tudo isso, só para dizer para você, quando você se sentir desafiado, ao lugar na igreja, poxa, estão sentados bem no meu lugar. Sempre eu sentei aqui nesse lugar, e todo mundo sabe que é meu lugar. Agora veio um que não sabe, sentou no meu lugar. Irmão, não tem lugar para deixar o carro. Sempre que você se sentir desafiado por conta disso, dê um glória a Deus junto comigo. Diga, ô Senhor, obrigado, porque está difícil até estacionar o carro na frente da igreja. Obrigado, Senhor, porque está difícil achar uma agenda, um horário na agenda. Todo mundo está trabalhando, as células estão bombando, e está crescendo, e está multiplicando. E Deus está fazendo miséria aqui nesse lugar, como diz o pessoal mais do Nordeste, né, que fala. Deus está fazendo miséria aqui nesse lugar. Graças a Deus, que Deus está operando aqui nesse lugar. E olha aqui, irmão, nós estamos terminando, passando a pandemia, glória a Deus. Finalmente está indo embora. E se em tempo de pandemia, a igreja fechada, nós tínhamos que usar máscara. Se Deus quiser, eu já vi o governador dizer que talvez até no Natal a gente está livre da máscara. Amém? Existe uma chance, uma esperança. Mas se com máscara, com álcool gel, com igreja fechada, com culto online, com toda a dificuldade, a igreja não parou, mas ela prosperou e cresceu, e Deus abençoou. E imagino que Deus vai fazer em 2022, quando nós vamos estar livres. Se prepara, o ano que vem vai ser louco, irmão. Eu acho que eu vou colocar o tema já 2022, a nossa campanha dos 12 dias está chegando aí. 2022 vai ser o ano das loucuras de Deus, olha aí, ó. O ano das loucuras de Deus. Fica esperto aí. Amém? Amém, irmão? Deus abençoe. Pega tua Bíblia então, no livro de João, Evangelho de João, o capítulo de número 14. Evangelho de João, o capítulo de número 14. Nós vamos ler os versículos 5 e o 6. João 14, versículos 5 e o 6. Você viu aqui o vídeo do pastor Humberto Ortigosa. O pastor Humberto, ele é o nosso presidente. Ele é o atual presidente da Aliança de Pastores do município de Araucária. E ele falou sobre a nossa marcha para Jesus. Nós estávamos querendo fazer a marcha para Jesus, mas por alguns motivos que nem convém hoje falar aqui, não foi possível. Um deles, é claro, a pandemia. Nós não sabíamos se ia poder ou não ia poder fazer. Quando decidimos, nós tínhamos um tempinho curto de organização. E eu vou falar uma coisa sem medo de errar, que caia por terra todos os inimigos de Deus. O único envergonhado nessa cidade vai ser o diabo, irmão. Ele tentou atrapalhar, tentou interromper, tentou nos calar. O inferno é ardiloso, o diabo é ardiloso. Mas ele ficou envergonhado para a glória do nome do Senhor Jesus. Dia 11 nós vamos fazer uma festona para Jesus.
Vai ser um cultão de ação de graças. Amém? E a igreja não vai precisar pedir a bênção de ninguém, a não ser a bênção do nosso Senhor Deus e do Espírito Santo. Escute que eu falo, sempre disse, vou falar mais uma vez. É melhor a bênção de Deus do que a bênção dos homens. Amém? Sempre é melhor a bênção de Deus do que a bênção dos homens. Então se prepare para o dia 11. Nós temos as camisetas, elas servem para levantar recursos, para a gente pagar o caminhão, algumas despesas que o evento vai ter, e para você ter uma camiseta bonita também, para sair exibida aí na rua evangelizando. Amém? A gente fica bonito e ainda sai evangelizando, é benção demais, né? Cadê a camiseta do Encontro com Deus dos Transformados lá? Ó? Olha lá, a galera tudo com a camiseta já, sai tudo exibido na rua com a camiseta. O que é transformados? Mas, senta aqui que eu te explico. E aí, Bíblia no cara, amém? João 14, capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé é o famoso, né? Aquele que só acredita. Só acredita? Como saberemos o caminho? Como podemos saber? Então Jesus lhe disse: eu sou o caminho. Amém? De novo, ó, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, atende a nossa oração, Deus, mais uma vez, atende o nosso clamor, mais uma vez o nosso coração se abre, mais uma vez os nossos ouvidos se colocam atentos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, nessa hora, no nome de Jesus, é que nós oramos a Ti, Pai Santo. Amém. Amém? Pode se assentar. Fique tranquilo, fique em paz. Ó, deu uma vez, quando uma falhadinha. Mas Deus é bom demais. Olha aqui, irmão. Jesus estava falando com os discípulos, falando que ele ia para o céu, ele ia preparar lugar. Estava ensinando os discípulos, dizendo o que ele estava fazendo. Aliás, em todo o tempo, Jesus ensinava e ele transmitia a mensagem, aquilo que ele veio trazer e dizer, que Jesus, ele teve duas funções ao seu ministério. Um deles foi transmitir a mensagem do reino de Deus, e é por isso que ele ficou alguns anos pregando e levando a mensagem, dizendo: o reino de Deus é assim, porque era preciso que nós conhecêssemos e entendêssemos para onde ele queria nos levar, porque não adiantaria Jesus vir e morrer na cruz se nós não soubéssemos o que ele veio fazer e por que ele veio fazer. Então ele veio primeiro e investiu o tempo discipulando, ele investiu o tempo ensinando os seus discípulos e dizendo o que ele faria e por que ele faria, qual era o propósito. Porque ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Esse era o primeiro passo, a primeira etapa do ministério de Jesus. É por isso que ele investiu algum tempo aqui pregando. É por isso que ele investiu algum tempo andando e discipulando e formando a sua igreja, que seria a detentora dessa mensagem maravilhosa de salvação, de mudança de vida. Ele estava construindo, através do discipulado, uma igreja, a igreja forte, a igreja de Jesus, que vai morar com ele. E ele falando com os seus discípulos e explicando. E depois deste tempo, ele teve a segunda etapa, a função que aí era sim, efetivamente entregar a sua vida à morte na cruz. Porque não adiantava também Jesus vir aqui e ensinar o caminho e dizer o que ele tinha e falar do reino de Deus e nos deixar afastados. Ele veio nos dizer o que ele ia fazer, onde ele queria nos levar, e depois ele lá na cruz abriu a porta e disse: agora tem um caminho, agora tem como chegar, agora tem como adentrar. Então Jesus aqui, ele falava com os discípulos, e aí vem Tomé, aquele cara que está
Tomé era tipo aquele desavisado e aquele alienado. Porque olha a pergunta do cara: quanto tempo ele está andando com Jesus? Quanto tempo Jesus falando? Quanto tempo Jesus anunciando? Quanto tempo Jesus, e aqui de uma forma mais explícita ainda, e aí Jesus fala que vai para um lugar e ele quer que eles vão junto, e Tomé aquele desavisado: tá, mas Jesus, como assim? Jesus, mas onde que o senhor vai mesmo? Sabe aquelas pessoas que você está falando e ela está com a cabeça não sei na onde? Eu sou assim às vezes em quando. As pessoas estão falando comigo uma coisa, eu estou com a cabeça lá na outra. Se a conversa que vem de cá não me interessa, eu me perco rapidinho. Quando vejo, eu já estou pensando em outra coisa, a pessoa está falando assim: ó, pronto, o pastor já foi. O pessoal diz: ó, pronto, o pastor já está em Nárnia. O pessoal já me entendeu lá no gabinete, começa a falar comigo e diz: ô pastor, o vereador, o senhor deu uma saidinha, né, vereador? Já me conhece. Descer a tua cabeça em outro lugar, cara, em outro negócio, que eu percebi. Mas eu parei, então vamos voltar, pô, já voltei. E às vezes, a gente está assim, a cabeça ocupada em outras coisas, a cabeça ocupada em outros caminhos, em outras intenções, outros desejos, outras vontades. E Jesus está ali do nosso lado o tempo todo falando, e às vezes a gente está dentro da igreja, na hora do culto, e a mente voa. Quer ver? Hoje de manhã, antigamente a gente fazia os avisos, que foi feito agora, que a gente fazia no final do culto. Nós mudamos. Com certeza você percebeu. Agora a gente dá os avisos aqui no meio do culto. Tem um louvor, aí no meio do louvor a gente faz a oferta, porque a oferta também é louvor. Oferta também é uma forma de adorar a Deus. A oferta, o dízimo, é dar a Deus o nosso coração, é entregar a Ele a nossa devoção, a nossa fidelidade. E é por isso que a gente faz no meio. É um momento de adoração, é um momento de entrega. E aí a gente já aproveita para fazer os avisos, porque a gente fazia lá no final. Mas lá no final, quando eu terminava de pregar e dizia: agora, irmão, nós vamos dar uns avisos. Para alguns soava assim: acabou o culto, posso desligar. Porque daí você dava os avisos todos, às vezes ficava aqui 10 minutos o pastor dando aviso, falando: ó, irmão, vai ser o evento da tua vida, vai ter o batismo nas águas, você que ainda não é batizado, veja lá na tua célula, o encontro com Deus, o dia de ação de graças, e dando aviso, e falando para convencer, e 10 minutos falando. E tinha uns irmãos, alguém às vezes falava para mim: pastor, todo culto o senhor fala a mesma coisa, todo culto o senhor fica falando nos avisos, e dando aviso, e a gente já sabe, pastor, mas todo culto, terminava o culto, chegava alguém para mim: ô pastor, e aí, vai ter encontro com Deus? E eu olhava assim: irmão, eu fiquei 10 minutos, irmão, falando agora mesmo, 10 minutos falando do encontro com Deus. Onde é que você estava? Estava de corpo presente, mas a mente estava ocupada em outras coisas. E assim era Tomé aqui: Senhor, eu nem sei para onde o Senhor vai. Como que eu vou saber? Se a gente não sabe para onde o Senhor está indo, como nós saberemos o caminho? Se a gente nem entendeu nada do que o Senhor está falando, se a gente ainda nem entendeu nada do que o Senhor está falando, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu nem sei o que eu estou fazendo na minha vida. Como que nós vamos saber o caminho? Porque diz o ditado que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu nem sei para onde eu vou. Eu nem sei qual é o rumo. E às vezes quando a gente não sabe para onde Jesus está indo ou o que Ele está fazendo, a gente fica meio perdido, e então procura alguém que a gente pensa que sabe e pergunta para ele: e aí, como é que é? Pode ou não pode? Então, na regrinha do pode ou não pode, porque nós estamos que nem Tomé: eu não sei o caminho. Qual é o caminho? Então Jesus, ele vem e mata a charada. Ele diz: Tomé, eu sou o caminho. Olha para mim, Tomé. Faça o que eu faço, seja o que eu sou, busque o que eu busco. Eu sou o caminho. Se você não sabe para onde vai, se você não sabe onde eu estou indo, olha para mim, Tomé.
Porque eu sou o caminho, e depois ele diz o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Porque há caminhos que levam a diversos lugares, mas há alguns lugares que possuem apenas um caminho. Não tem como ir de outro jeito. Não tem atalhos. Não tem como cortar a volta, não tem. Só existe um caminho. Com Jesus só há um caminho. Aliás, em Jesus, Ele é o único caminho para os céus, para Deus, para chegar até a Deus. Só existe um caminho, portanto, essa balela de que todos os caminhos levam a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é uma mentira. Porque o Jesus disse que Ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai. Portanto, só há um caminho. E eu quero falar sobre caminhos. O caminho, se Jesus é o caminho, eu quero falar um pouquinho mais sobre o caminho. Como andar, como passar por um caminho. Porque todos os caminhos, eles têm pelo menos 3 etapas. As 3 etapas do caminho, que é a origem, o percurso e a chegada. Se Jesus é o caminho, se eu quero chegar a Deus, se eu quero morar no céu, se eu quero andar por este caminho, se eu quero viver neste caminho, então preciso saber que, embora Jesus é o único caminho para levar a Deus, Ele é um caminho como talvez um outro caminho. O que difere, talvez, Jesus de outros caminhos é a chegada, é o destino final. Todos os caminhos, pelo menos 3 etapas: origem, percurso e chegada. E o primeiro deles aqui chama-se origem, que é o local de partida, é o lugar onde tudo começa. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas para poder andar, para ir no caminho, tem um início. E dentro da origem, no local de partida, eu preciso entender ou olhar para mim e compreender a minha necessidade. Porque toda viagem, quem já viajou aí? Quem já viajou? Quem já viajou? Toda viagem ela tem um motivo, gente. Toda viagem nasce dentro de uma necessidade. Quando eu escolho seguir por um caminho, antes de escolher, antes de decidir, eu preciso entender que há uma necessidade. Nós só procuramos um caminho quando entendemos que não devemos permanecer aonde estamos. Eu vou viajar porque eu quero ir ver meus parentes agora, feriadão, né? Todo mundo, muita gente para a estrada. Eu vou viajar porque eu tenho que trabalhar, tô sem dinheiro no bolso. Apareceu uma vaga para mim em tal lugar, então eu pego a estrada. Porque é lá, naquele lugar, que eu vou ser abençoado. Ninguém sai de onde está, se não sentir e não perceber uma necessidade, se não entender que precisa buscar ou procurar algo. E às vezes as pessoas não decidem-se pelo caminho Jesus Cristo, porque elas olham para si e não percebem uma necessidade. Porque como diz, eu acabei de dizer aqui o ditado: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Você está indo para onde? Eu não sei. Você está fazendo o que da tua vida? Eu não sei. Quando o último dia, o último suspiro teu chegar aqui na terra, você vai para onde? Eu não sei. Alguns aí dizem: eu não estou preocupado com isso, devia estar. Porque a única certeza que nós temos na vida é que ela acaba. A única certeza. Uma vez eu falava para alguém sobre salvação, a gente prega para que as pessoas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que aceitar Jesus como Senhor, como Salvador da tua vida. Ele olha: Salvador de quê? Vai me salvar do quê? Eu nem preciso de salvação. Aí as pessoas imersas no sentido de autojustiça,
Elas olham para si mesmas, e a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, estou tudo bem comigo, eu tenho que ir para o céu. Aos meus olhos, de acordo com a minha justiça, está tudo bem. Eu não vejo uma necessidade. Mas às vezes nós vemos e percebemos a necessidade. Aliás, a maioria de nós que viemos para Jesus e começamos a andar neste caminho, é porque encontramos uma necessidade. Preciso mudar de vida. Do jeito que está não serve. Do jeito que eu estou agora eu não quero mais. Por mais que nós hoje andamos com Cristo, vivemos com Ele, e depois decidimos entregar a nossa vida, e queremos viver para Ele, fazer tudo por Ele, e estamos apaixonados por Jesus, o início não é assim. O começo é só a necessidade. O começo é a falta. O começo é o desejo, é a insatisfação, é a solidão, é a tristeza. Às vezes é o caos na nossa vida, e nós olhamos para nós mesmos e encontramos uma necessidade e pensamos, eu preciso de um caminho. E aí Jesus se apresenta, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se você quer chegar a Deus, se você quer uma nova vida, eu sou o caminho. Se já entendeu que precisa mudar de rumo, se já sabe para onde está indo, quer mudar, quer chegar a algum lugar, eu sou o caminho. Na origem, a necessidade. Primeiro, olhar para nós mesmos, entender e compreender. Na origem também nós temos a expectativa. A expectativa nos leva a definir nosso caminho. A imaginação. Como vai ser com Jesus? Estou tentando não atropelar aqui. Olha, irmão, sabe qual é a dificuldade de muitas pessoas de aceitar Jesus e querer andar com Ele, viver com Ele? A imaginação. As pessoas, a gente sempre tenta imaginar como é tal lugar, como vai ser. Se alguém te chama para uma viagem, hoje de manhã eu falava, o pastor Patrício estava aqui. Pastor Patrício, ele sempre diz, pastor, eu quero te levar lá para a Bahia, pastor, você tem que ir lá na Bahia. Eu nunca fui na Bahia. Eu vejo pela TV só. Nunca fui na Bahia de ouvir falar. Conheço a Bahia de ouvir falar. Mas quando ele fala, eu vou te levar na Bahia, porque lá as praias são bonitas. Eu começo a imaginar. Como é que é uma praia bonita? Porque eu conheço as praias do Paraná, algumas de Santa Catarina. As praias que eu conheço, a minha imaginação, ela é reclusa ao meu conhecimento. A minha imaginação, ela depende daquilo que eu conheço. Dentro daquilo que eu conheço, eu busco imaginar. E olhando dentro da minha imaginação, daquilo que eu conheço, eu passo a julgar. É legal ou não é legal? E eu acredito ou não acredito, é o que eu estou imaginando. Então eu penso, poxa, mas é praia, tem areia, tem água salgada. Nossas praias também tem areia e água salgada. Aliás, nós até o coco da Bahia nós tem aqui. Tem acarajé. Mas o pastor Patrício diz que não, que lá é diferente. Aliás, uma das imaginações que eu tenho, se eu vou lá, vou derreter lá, vou morrer suando, porque lá é muito calor. Nós é aqui do frio. Mas a minha imaginação, na origem, a minha expectativa, é que me faz decidir, vou ou não vou. E na maioria das vezes, preste bem atenção, a minha expectativa está muito atrelada. A minha decisão está muito atrelada àquela pessoa que me faz o convite. Ou o vendedor, entre aspas, porque não está vendendo nada. Mas aquele que está buscando me convencer a ir com ele. E se a pessoa que está me convencendo a ir com ele é uma pessoa de confiança, então eu fico tentado a aceitar. Puxa, essa pessoa, eu confio, ela quer o meu bem, ela não ia mentir para mim, não ia me enganar. Se ela diz que lá é bom e é legal, deve ser. Nós temos os mesmos gostos, então eu acho que eu vou querer, eu vou aceitar. A expectativa nos leva a definir o nosso caminho. A imaginação, a nossa expectativa em relação ao caminho que estamos seguindo. Olha aqui, irmão. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que o final deles é a morte.
E às vezes nós seguimos caminhos errados porque nós escolhemos os caminhos segundo o nosso próprio conhecimento, segundo a nossa própria experiência de vida. E alguém chega para nós e diz: eu conheço um caminho, Jesus Cristo de Nazaré, o melhor caminho, Ele é extraordinário. E as pessoas que sempre viveram fazendo escolhas erradas, em caminhos errados, e frustradas e decepcionadas, elas olham para nós e dizem: isso não existe. Eu já andei em caminhos que me prometeram que eu seria feliz. Eu já passei em outros caminhos que me prometeram que ia ser bom e no final não foi. A expectativa frustrada de outros caminhos faz com que as pessoas venham a desistir ou não buscar ou não aceitar caminhar com este novo caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E quantas pessoas estão presas ainda aqui, nesta etapa da viagem, na origem, com expectativas erradas, com imaginação errada, com visões erradas, e às vezes imaginações e visões geradas pelo mau testemunhos de muitos que estariam andando com Cristo. Paulo chama-os de os inimigos da cruz de Cristo, porque não expressam a vontade de Deus, e elas mostram às pessoas algo que não é. Muitos estão frustrados, mas aqueles que olham para si mesmo na origem da sua vida e dizem: eu estou andando por um caminho errado, o que está acontecendo comigo não é bom, eu não quero mais ficar neste lugar, eu preciso de algo novo, eu preciso de uma vida nova. A boa notícia é que Jesus se apresenta e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 em 1, né? Coisa de Deus, essa coisa de 3 em 1 aí. Sempre 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Caminho, verdade e vida. Tem mais coisa aí. 3 em 1. Decidir, escolher. É na origem que a escolha acontece. A segunda etapa desta viagem que a gente faz pelo caminho, o melhor caminho, chama-se percurso. No percurso de nós temos as nossas dificuldades e as belezas. Meu Deus, esse horário ali mesmo, está certo o relógio? Dificuldades e belezas do caminho. Quem já viajou aí? Já perguntei, né? Aquela expectativa da viagem. Ah, vamos em tal lugar, vamos. Vamos conhecer, vou conhecer. Eu lembro uma vez, os meus irmãos, um amigo meu, decidiram fazer uma viagem a pé. Meu pai foi pescar, acampar, lá em Santa Catarina. E era um lugar longe, dá uns 20 quilômetros ou mais, eu não lembro mais a distância. Acho que mais do que isso. E eles decidiram que eles iam pelo trilho do trem, a pé, e chegar lá onde meu pai estava, porque o trilho passava perto, tinha uma ponte em cima de um rio, e ele estava acampado ali no rio. E eles iam até lá, e daí da ponte eles iam achar onde o pai e a mãe, onde eles estavam acampados, a família. E eu queria ir junto e não fui. Mas não fui porque eu estava no exército, eu estava de serviço, não pude ir, mas eu queria muito ir. Mas não pude ir, eles foram, graças a Deus, Jesus me livrou, irmão. Porque tem caminhos que às vezes a expectativa é boa, mas quando você entra no percurso. Eles foram a pé, levaram um garrafão de 2 litros d'água para cada um, levaram um sanduíche, 2 sanduíches de pão caseiro para cada um. Quando chegaram no final da tarde, já não tinha mais água e os sanduíches comeram tudo. Tinha um grandão lá, ele comeu o dele e o dos outros. Eles ficaram 3 dias caminhando no meio do mato, andando no trilho do trem. Pegaram frio, chuva, pousaram 2 noites, uma noite dentro de um túnel do trem. Pensa numa, como eles falam, né, uma viagem do corvo. Porque às vezes a expectativa não nos prepara para o percurso. Às vezes, por a gente não entender e não conhecer, como falei, nós criamos a expectativa à luz do nosso conhecimento, e então entramos no percurso sem nos preparar para ele, ou sem saber que na verdade a gente está entrando numa fria. Algumas dificuldades são naturais, mas há percursos que só trazem dificuldades. Alguns
percursos, eles são delimitados. Não tem como eu ir para cá. Eles tinham que andar ali na trilha do trem, porque eles não sabiam outro caminho. O caminho é pelo trilho do trem. Então vamos continuar aqui no percurso. Passou o primeiro dia, vamos continuar no percurso. Passou o segundo dia, vamos continuar no percurso. Foi difícil demais a caminhada. Eles não estavam prontos, não estavam preparados para toda aquela viagem, mas precisaram permanecer no caminho, porque todo caminho ele é delimitado. É assim que anda, é por aqui que anda. Não dá para ir para a esquerda, não dá para a direita. Aliás, o Senhor Deus nos diz na sua palavra: ouve as palavras desta lei, lá no livro de Josué. Cuide para que cumpra todas essas palavras. Depois ele diz: delas não te desvies, nem para a esquerda e nem para a direita. Continue no caminho. Então serás bem-sucedido, feliz serás. Permaneça no caminho. O caminho é delimitado. E aliás, no caso de Jesus, nós sabemos, ele disse que o caminho é estreito, há dois caminhos, um largo e um estreito. Ele disse: o meu é o apertadinho. Ele é bem delimitado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Tem que ter cruz, mas é o caminho. Depois de um longo tempo e de toda uma caminhada, eles chegaram lá, os meus irmãos. Aí foi só festa, aí foi churrasco. Aí beberam toda a água que conseguiram. Dormiram 2 dias direto para poder descansar. Mas precisaram permanecer, enfrentando as dificuldades. Todo o caminho, toda a viagem, irmão, tem dificuldades. Algumas dificuldades do caminho. Primeiro, o cansaço. Cansaço é normal. Quem está no caminho cansa. Quem está andando cansa. Pode nem que seja de carro. Daqui a pouquinho a perna começa a doer, tem que esticar a perna. De tempo em tempo tem que parar um pouquinho, dar uma espreguiçada, dar uma esticada. Porque o cansaço é natural. Olha aqui, irmão. Um dia eu falava para uns líderes, e a palavra que Jesus disse para os seus discípulos, ele disse que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E Jesus disse: ore ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores. O caminho de Jesus é um caminho de trabalho. O caminho que Jesus nos coloca é um caminho de dedicação, de doação, de devoção. Ide é caminho, é andar, é ação, é movimento. Aliás, se tem uma coisa que o nosso Deus nunca está fazendo é nada. Ele está sempre ocupado, está sempre fazendo algo. É no movimento que Deus opera. É no movimento que as coisas acontecem. É quando eu deixo a minha casa num domingo, no meio de um feriado. O tempo virou, mas eu deixei a minha casa. Eu tomei um banho, me arrumei. Amém? Tomou um banho, amém? Me arrumei e vim para a casa do Senhor. É movimento. É cansativo, é. Mas é coisas do percurso. Cansar é natural. A gente não cansa porque é fraco, irmão. Não é pecado estar cansado. Tem dias que eu estou cansado. Hoje mesmo a minha voz está cansada. É natural. A gente tem que entender que quando a gente está cansado no meio do caminho, o que a gente faz, irmão? Descansa. A gente não desiste do caminho porque cansou. A gente descansa. Se tem espaço lá no carro, dá uma esticada no pé, na perna. As mulheres que são as bem-aventuradas, às vezes, né, a maioria delas, quando não dirige, que o marido está dirigindo, ou se a mulher está dirigindo, aquele que está no banco do lado do passageiro, aquele ali da frente, já estica o pezão lá em cima, né, do painel. Porque pode para descansar. Cansar é natural, faz parte do processo do caminho. Esperar também, uma das dificuldades do caminho. Falei hoje de manhã, lá em casa é assim, a gente embarca no carro para viajar. Você está saindo aqui, passou aqui, perto aqui do São Sebastião, ali para frente um pouquinho, o Henrique já começa: ô pai, vai demorar?
Aí a gente anda um pouquinho, entra na rodovia do X, ô pai, já estamos chegando. A cada 10 rodadas do pneu ele pergunta, ô pai, já estamos chegando. Aí a gente olha assim, fique quieto, vá dormir. Vá dormir, rapaz, que vai demorar. Vou falar, não se ofenda, por favor, mas é um desenho que todo mundo conhece do Shrek, né? O burrinho do Shrek ali. Já está chegando? Já está chegando? Já vai chegar? Já está chegando? Cala a boca, rapaz. Fica aí, é o percurso, é o caminho. Tem que aprender a esperar. No momento certo, no momento exato. E às vezes a gente fica assim, andando no caminho. E aí, Senhor, já está chegando? E aí, vai ser agora? E aí, já deu? Ô Senhor, não chega mais? Ai, que tédio. Os meus crianças vão no carro. Estou entediado. Estou entediado. Esperar faz parte, é uma das dificuldades do caminho. Acidentes, imprevistos, é o processo da viagem. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que vai ser tudo mil maravilhas. Ele só disse, eu sou o caminho. Em outro dia ele disse, é estreito. Em outro dia ele disse, no mundo tereis aflições. Em todo o tempo, no caminho, dificuldades. Mas também tem no caminho as suas belezas. Diga glória a Deus. Quando eu embarco no meu carro para viajar, aí eu saio daqui da cidade. Quando sai da cidade, começa a ver mato, irmão. Tem que tomar um energético lá, senão a gente já vai dormindo, já os olhos já quer, o corpo vai relaxando. E a gente vai olhando a paisagem, e já vai dando uma alegria na gente, porque o percurso ele também nos faz ver coisas que só vê quem está no percurso. Algumas coisas só são reveladas, só são mostradas àqueles que estão andando pelo caminho. Aquele que está, olha que, aquele que fica parado, ele só vê a mesma coisa sempre, e aí é tedioso. Mas quando nós estamos andando no caminho, e Jesus disse, eu sou o caminho, então tem novidade de vida todos os dias. Tem algo novo, uma paisagem nova, uma visão nova. Tem descanso. Quando a gente está, né? Confia no motorista, está no caminho certo, sabe que não se perdeu, não estamos perdidos. Agora nós achamos a estrada. O pessoal que está no carro, no ônibus, no barco, ele já vai se ajeitando. Tem gente que já leva até um travesseirinho. Vou viajar, já leva um travesseirinho. Porque vai dar um soninho. Eu vou estar no percurso. Eu estou no caminho. Então, dá tempo de dar uma descansadinha no caminho. Tem segurança para descansar no caminho. Olha só, estou no caminho e estou descansando. Estou no caminho e estou me divertindo. Estou no caminho e estou recebendo coisas novas. Estou no caminho e estou tendo surpresas todos os dias. Estou no caminho, a coisa mais importante, irmão. Olha só, mais importante não, mas é uma das melhores. Eu estou no caminho e no caminho sempre tem um lanchinho. O povo até sorriu. Tem ou não tem um lanchinho? Lanchinho. Aliás, tem lanchinhos que é só para quem está no caminho. Lá em casa a gente vai viajar, estou dando o meu exemplo, talvez na tua casa também. Mas a gente sempre prepara alguma coisinha para levar para a viagem, não é? Prepara ou não prepara, irmão? Tem gente que vai daqui em Curitiba e já prepara alguma coisinha para a viagem. Tem que comprar alguma coisinha, tem que fazer uma comidinha. Faz um cafezinho, prepara um suquinho, vai no mercado, compra um salgadinho. Lá em casa eles gostam de uma balinha, aquela, esqueci o nome. Desde a criança eles comem amentos. Só que eles chamam a balinha da viagem. A Évora, quando era pequenininha, ela chamava a balinha da viagem. E ficou a balinha da viagem. Porque ela trelou que aquela balinha a gente só come quando vai viajar. E é verdade mesmo. Não sei por que isso, mas é verdade. Só tem a balinha da viagem quando viaja. E a balinha da viagem, não viajar, não tem balinha da viagem. Mas tem o salgadinho, tem o refrigerante, tem o suco, tem a fruta, tem que pegar os fits também, né?
tem a fruta. No meu tempo, quando eu era criança, lá em casa, a mãe fazia farofa. Era a farofa da viagem. Fazia um farofão, botava num bacião, tudo louco, né? Nós ia viajando comendo farofa, cada um pegava uma colher, pá. Umas horas era farofa na sobrancelha, no cabelo, na coberta. Mas era a viagem. A gente vai para o norte do Paraná. Hoje falei lá, estou fazendo propaganda dos caras, eu acho, agora que eu me lembrei. Propaganda de graça. Aqui vai aqui para o norte, aqui Paraná tem a parada do pão de queijo. Ó, tem gente que até levanta a cabeça para olhar para mim. Não, tem que parar lá. Você vai comer o que lá? Vou comer um pastel e tomar um café. Ué, mas tem pastel e café onde você quiser, quem era o cara? Vai ali no centro, compra a massinha, faz em casa pastel e café. O que tem de diferente pastel e café? Ah, mas o do caminho. O do caminho é diferente. Algumas coisas, algumas guloseimas só são dadas àqueles que estão no caminho. Assim como era o povo de Deus andando no deserto. Eles comiam o maná que desceu dos céus. E somente quem esteve no deserto é que comeu o maná. Só quem esteve no deserto é que bebeu aquela água que saiu da rocha. E eu vou dizer para você, irmão, não tem água mineral melhor do que aquela que saiu da rocha. Fico imaginando, conhecendo a Deus e o caráter de Deus e quem Ele é e como Ele é. Aquela água saiu trincando de gelada. No meio do deserto, você acha que Deus ia dar água quente para o povo? Acha que Deus dá qualquer coisa? Deus Ele capricha no que Ele faz, irmão. Mas é só para aqueles que estão no caminho, são as belezas do percurso. E depois, para encerrar, a chegada, o destino final, aonde nós temos o encontro com a realidade. Quantos caminhos eu tomei na minha vida, com expectativa de que agora, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. E quando eu chegava no final do caminho, a minha expectativa era frustrada. Chegava no meio do caminho, na chegada no caminho, no destino final, a realidade era dura, a realidade era amarga. Uma vez chamaram a gente para ir passear na Ilha do Mel, era criança, Paranaguá. Morava lá em Santa Catarina. E eu lembro que o pai falou assim, nós vamos para a praia. Eu digo, oba, praia, vamos para a praia. Nós vamos na Ilha do Mel. E lá eu pensei, Ilha do Mel é doce, deve ser uma maravilha. Mel é doce, vai ser os melhores dias. Não conhecia nada, morava lá na Serra Catarinense. Lá não tinha praia, mas nós era para os rios. Vamos lá, imaginei como é que seria, o pai falando, ia à praia, e é uma ilha, e é um lugar assim, e que maravilha, e viemos na viagem feliz, com muita expectativa, e o lanchinho da viagem, e era tudo maravilhoso. Chegamos em Paranaguá, já começou a ficar difícil, aquele calor, não era acostumado, vindo da terra gelada, aquele calor nós suava de manhã, de tarde, de noite, tomava banho, suava debaixo do chuveiro, uma coisa maluca, já começou a ficar meio estranho, mas amanhã a gente vai para a Ilha do Mel, mas não, vamos para a Ilha do Mel, e entramos num barquinho, eu lembro do barco, faltava assim para entrar água dentro do barco, mas não estava nem aí, tudo criança, passava a mão na água, que gostoso, que viagem deliciosa, estamos indo para a Ilha do Mel, e daí nós chegamos na Ilha do Mel, muitos anos atrás, era bem diferente do que é hoje, tá? E aí a gente pulou dentro da água porque não tinha um lugar para descer. Meu tênis novo, tive que colocar dentro da água, descarregar as bagagens na mão, levantando assim para cima, porque a água estava no peito. Já começou a ficar difícil o negócio. Aí fomos na casa que eles arrumaram para a gente. Chegamos lá na casa, irmão, não vou contar que você não vai conseguir imaginar. Só para você saber, não tinha água. Imagina você na Ilha do Mel, no mês de janeiro, por aí. Um calor do caramba, a gente veio lá da terra gelada, suando o que eu nunca suei na minha vida, e não tinha água para tomar um banho, para nada.
Eu olhei para aquele negócio e eu tenho uma coisa em mim desde pequeno, irmão. Eu não durmo sem tomar banho. Não consigo dormir sem tomar banho. E eu tenho que tomar banho, tenho que tomar banho, tenho que tomar banho. Não, vai dormir assim, amanhã a gente vê. Não, tem que tomar banho, tem que tomar banho. Aí acharam um poço. Ah, tem um poço aqui. Tinha aquele. Até era legal o negócio que você faz assim e sai água, né? E nós bombamos aquele negócio. E começou a pingar um pouquinho de água. Ah, água, tem água, tem água. Acaba que isso é uma água podre. É só tristeza, irmão. A realidade decepcionou demais. A expectativa era alta, mas a realidade frustrou. E foi uma viagem que eu não consigo esquecer. Para você ter uma ideia, eu estou lembrando aqui depois de mais de 30 anos. Porque foi frustrante demais. A expectativa era boa, mas o final era ruim. Mas existem outros caminhos, olha aqui para mim. Jesus é o caminho. Outro dia eu fiz uma outra viagem, nós fomos para Foz do Iguaçu. E alguém falou para mim, olha lá em Foz do Iguaçu tem as cataratas. E eu comecei a imaginar, e alguém falou assim, olha, a água é legal. Eu falei assim, quem que nunca viu um rio, uma cachoeira na vida? Não, mas lá é demais, porque é assim, assado. Eu falei assim, não deve ser tanto assim, não. Eu conheço lá em Lages, tem lá as cachoeiras, tem um salto lá que a gente chama lá, que tem uma cachoeira. Eu já vi, eu sei como é que é. Eu vi pela televisão. Todo dia no jornal eles mostram a imagem das cachoeiras lá. Não, mas vamos lá ver. Eu estou chamando e vamos. Eu disse, então vamos. Daqui tem que levar, tem que pagar tanto. Eu disse, puxa, mas tem que pagar para entrar ainda. Para ver água, para ver rio. Mas todo mundo junto e vamos. Ah, então vamos. Fui junto. Bem contrariado, mas pelo menos é um passeio. E fui. A viagem até foi legal, irmão. Não sei se você já foi lá. Você entra num ônibus lá, vai no ônibus em cima assim, né? Tudo aberto. Mato para um lado, mato para o outro. Eu gosto de mato. Então estava bom, estava gostoso o passeio, né? Andando no meio do mato. Daí a gente desceu no lugar e os bichinhos vinham assim, ver a gente. E eu intertido, daqui a pouquinho eu escutei um barulhinho assim de longe. Eu falei, que barulho é esse? É as cataratas. E eu disse, então já estamos perto. Nós descemos um pouco antes para ir a pé, né? Acho que estamos perto. E começamos a caminhar, e aquele barulho, e foi caminhando, e barulho, e não chegava mais. Eu comecei a ficar cansado. Eu disse, mas quem que está puxando a cachoeira para trás lá aqui? Tem alguém puxando para trás que não chega mais? Não, mas você vai ver, vale a pena. Eu já estava incomodado com aquele negócio, suando já cansado, queria voltar para o hotel. E daqui a pouquinho o barulho foi aumentando. E daqui a pouco a gente não conseguia mais conversar um com o outro, porque o barulho era muito alto. E quando a gente chegou lá na chamada Garganta do Diabo, a gente chegou naquele lugar, e eu subi naquela passarela, irmão. Ali o negócio ficou louco. Eu lembro que eu só ouvi o barulho das águas, o vento, porque o deslocamento de ar que a água provoca, a chuva que vem daquela água que vem, me molhou todo. Eu lembro que tinha uma pessoa vendendo capa de chuva. Ela disse, para que capa de chuva? Umas gotinhas d'água. Me encharcou inteiro. E eu olhava para aquele negócio, eu não via mais ninguém, eu não pensava em mais nada, eu só ficava admirando aquele barulho, aquele som. Eu via o peso das águas, e Deus começou a falar comigo. Eu olhava e dizia, Deus, é demais. Não tem como você chegar perto de Deus e não ouvir a sua voz. Não tem como chegar perto de Deus e não ser tocado por Ele, não senti-lo. Não tem como chegar perto dEle e a tua mente fugir, não foge. O barulho é muito forte. Eu lembrei que a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E naquele dia, naquela viagem, naquele percurso, a realidade se apresentou diante de mim, superou tremendamente e muito a minha expectativa, porque era algo que eu não podia imaginar, é algo que eu nunca tinha visto, é algo que não podia ter passado na minha mente, estava muito além de tudo que eu tinha visto, muito além de tudo que eu conhecia, era extraordinário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Fica em pé em nome de Jesus.
Mas para onde o Senhor vai, Deus? Onde, Jesus, nós não sabemos o caminho.